Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Te louvamos, Senhor, porque Tu és fiel. Te louvamos porque Tu és justo, Senhor. Te louvamos porque Tu és bondoso, Pai amado. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não nos dá aquilo que merecemos, Pai, que é a Tua ira, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de Te servir, Senhor. E que Teu nome, meu Deus, possa se espalhar cada vez mais pela internet, Senhor. E que Teu Evangelho, meu Pai, possa entrar naqueles lugares, Senhor, que ainda não Te conhecem, Pai amado, que ainda não ouviram falar sobre Ti, Senhor. E que Tua palavra entre e possa fazer transformações em pessoas, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de fazer esse devocional, Pai. E te pedimos, Senhor, te agradecemos também por ele, Pai. Te agradecemos por mais um dia, Senhor, de vida. Te agradecemos pelas bênçãos que nos deu e as que ainda vai nos dar, Senhor. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades, meu Deus, pelas nossas falhas, Senhor. Perdão, Senhor, por muitas vezes, Senhor, te deixar de lado, Pai amado, e priorizar outras coisas, Senhor. Nos perdoe, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos pro devocional de Spurgeon, gente. 29 de dezembro já. E o devocional de hoje é referente a 1 Samuel, capítulo 7. Versículo 12. Capítulo 7, versículo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12, tá? De 1 Samuel, capítulo 7. Que diz assim a palavra do Senhor: a arca na cidade de Jearim. Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Aminadab, que ficava no morro.
E escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. A Arca da Aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim, todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como um sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançavam contra os israelitas. Mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Bet-car, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, e disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Por isso, deu a ela o nome de Ebenezer. Amém. Li até o versículo 12. Vamos ver o que Spurgeon diz sobre isso, sobre o versículo 12. As palavras até aqui são como a mão que aponta em direção ao passado, seja por 20 ou 70 anos. Ainda assim, até aqui nos ajudou o Senhor.
na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, em casa, em outro país, na costa, no mar, na honra, na desonra, na perplexidade, na alegria, nas lutas, num triunfo, na oração, na tentação. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós nos deleitamos ao olhar de ponta a ponta do longo. Aliás, nós nos deleitamos ao olhar adiante para uma longa alameda de árvores. É encantador olhar de ponta a ponta do longo panorama, algo como um templo verdejante, com pilares e ramos e seus arcos de folhas. Da mesma forma, olhe para os longos corredores de seus anos. Para os verdes galhos de misericórdia sobre sua cabeça e os fortes pilares de bondade e fidelidade que sustentaram nossas alegrias. Não há pássaros cantando nos galhos mais adiante, mais distantes? Certamente deve haver muitos, e todos cantam a misericórdia recebida até aqui. Mas as palavras também apontam adiante. Pois quando um homem chega a certo ponto e escreve até aqui, ele não está no fim. Ainda há uma distância a ser percorrida. Mais provas, mais alegrias, mais tentações, mais triunfos, mais orações, mais respostas, mais labuta, mais força, mais lutas, mais vitórias, e então vem a doença, a idade avançada, a enfermidade, a morte. Chegou ao fim? Não. Ainda há mais que surge conforme nos aproximamos da similitude a Jesus. Tronos, harpas, canções, salmos, vestes brancas, a face de Jesus, a comunidade dos santos, a glória de Deus, a plenitude da eternidade, a infinitude da felicidade. Amém. Ó, tenha bom ânimo, cristão, e com confiança grata, engrandeça seu Ebenezer, pois ele que o ajudou até aqui, ajudá-lo-á em toda a jornada. Quando lidas a luz do céu, como será maravilhosa e gloriosa a perspectiva do seu até aqui, aos seus olhos gratos. Amém. Vamos para a leitura em Salmos. Salmos de número 61, que diz assim a palavra do Senhor: segurança em Deus. Uma introdução desse salmo diz: súplica de um israelita que vive fora do seu país e pede a Deus que faça com que ele um dia possa voltar para Jerusalém, onde está o templo. Primeiro, um grito de angústia.
versículos 1 e 2, parte B. Segundo, confiança em Deus, versículos 2, parte C a 5. Terceiro, oração pelo rei, versículos 6 e 7. E quarto, promessa de oferecer sacrifícios a Deus, versículo 8. E o Salmo 61 inicia assim: Salmos de Davi ao regente do coro, para instrumento de cordas. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia, escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo, pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta. Pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. Ó Deus, tu ouviste as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos. Que ele governe para sempre com a tua bênção, ó Deus. Protege-o com teu amor e com a tua fidelidade. Assim, eu sempre te cantarei louvores, e todos os dias te darei o que tiver prometido. Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 61. Salmo 61, título hebraico. Referência: Salmo 4, versículo 1. Salmo 61, versículo 2. Longe do meu lar. Em alguns países, em algum país distante, longe da pátria. Rocha. Referência: Salmo 18, versículo 2. Salmo 61, versículo 3. Defensor. O texto hebraico traz torre como medida de proteção. Torres eram construídas em cima da muralha que cercava a cidade. Referências: Salmos 48, versículo 12 e Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Salmo 61, versículo 4. No teu templo. Referência: Salmo 84, versículo 1. Toda a minha vida. Referências: Salmos 23, versículo 6 e Salmo 27, versículo 4 e 5. Tuas asas. Referência: Salmo 17, versículo 8. Salmo 61, versículo 5. As bênçãos. Ao pé da letra, o texto hebraico diz a herança, que era uma maneira de falar sobre a terra de Canaã, que era um presente de Deus para o seu povo. Referência: Salmo 16, versículo 6. Pertencem aos que te temem. Entre as bênçãos que pertencem aos que temem a Deus estão a amizade com Deus. Referência: Salmo 25, versículo 14. Proteção: Salmo 34, versículo 7. Felicidade: Salmo 112, versículo 1.
promessa, Salmo 119, versículo 38, e alegria, Salmo 119, versículo 74. Salmo 61, versículo 6. Vida longa ao Rei. Referências: Salmo 21, versículo 4 e Salmo 72, versículo 5. Salmo 61, versículo 7. Governe com a tua bênção. Uma oração pedindo que os descendentes do rei sempre governem em Israel, com a força e a proteção divinas. Referência: 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 61. Que Deus os abençoe.